Capítulo 9. César, de 100 até 44 a.C. 5. A degradação da democracia. Durante o segundo quinquênio de César na Gália, a política romana degenerou no maior caos de corrupção e violência. Pompeu e Crasso, como cônsules, prosseguiam em suas políticas, mas à força de subornos, intimidação de jurados e até homicídios. Quando o ano consular chegou ao fim, Crasso levantou um exército e partiu para a Síria. Cruzou o Eufrates e defrontou os partos em Carras. Foi derrotado pela superioridade da cavalaria inimiga, perdendo o filho na luta. Mas estava Crasso operando em boa ordem a retirada quando o general Parto convidou para uma conferência, e nela traiçoeiramente o mataram. Sua cabeça foi mandada para figurar a parte de Penteu em uma representação do Bachai de Eurípides na corte do rei da Pártia, e seu exército, já sem chefe e exausto de canseiras, desintegrou-se completamente. 53. Nesse meio tempo, Pompeu também formara um exército, presumivelmente para completar a conquista da Espanha. Houvessem seguido os planos de César, Pompeu teria trazido toda a Espanha, e Crasso a Armênia e a Pártia, para a órbita romana, enquanto César expandia as fronteiras do império até o Tâmisa e o Reno. Mas em vez de levar suas legiões à Espanha, Pompeu deixou-as na Itália, exceto uma que mandou em auxílio de César, então as voltas com a rebelião gaulesa. Em 54, o mais forte laço que prendia Pompeu a César foi cortado com a morte de sua esposa Júlia, que morreu de parto. César ofereceu-lhe a mão de sua sobrinha Otávia e pediu a da filha de Pompeu, mas Pompeu recusou ambas as propostas. A derrocada de Crasso no ano seguinte veio eliminar outra força de equilíbrio, porque um Crasso vitorioso teria impedido a ditadura tanto de César como de Pompeu. Daí por diante passou Pompeu a fazer abertamente o jogo dos conservadores, com o plano de assambarcar o poder supremo. Para isso havia apenas um obstáculo: a ambição de César e o exército que ele comandava. Mas como o comando de César expirava em 49, Pompeu obteve decretos que prolongavam seu próprio comando até 46 e exigiam que todos os italianos capazes de pegarem armas lhe jurassem fidelidade a ele pessoalmente. Desse modo esperava que legalmente o poder supremo lhe viesse ter as mãos. Enquanto os ditadores potenciais assim manobravam, na capital do império, o regime democrático apodrecia. Decisões judiciárias, cargos, províncias, tudo era vendido a quem mais desse. No ano de 53, a primeira cisão na Assembleia foi obtida ao custo de 10 milhões de sestércios. E se o dinheiro falhasse, recorria-se ao assassínio, ou o passado de um homem era vasculhado para que a chantagemo fizesse render-se. Vicejava em Roma o crime, e no país inteiro o banditismo, sem que nenhuma força policial se lhe opusesse. Políticos dinheirosos alugavam bandos de gladiadores para protegê-los ou sustentá-los nos comitia. Os piores elementos da Itália mudavam-se para Roma, atraídos pelo dinheiro ou pelo trigo de graça, e faziam das reuniões da Assembleia uma vergonha. Quem quer que fosse pago para votar tinha acesso às urnas, cidadão ou não. Às vezes só uma pequena minoria de votantes dispunha do direito de voto. O privilégio de falar à Assembleia cabia muitas vezes a quem se apossava da tribuna pela força e a mantinha. A legislação dependia da ocasional superioridade das maltas rivais. Os que votavam mal eram de quando em vez moídos a pancadas, e tinham as residências queimadas. De uma dessas reuniões, disse Cícero, o Tibre está cheio de cadáveres de cidadãos, os esgotos públicos entupidos, e os escravos tiveram de absorver com esponjas o sangue que escorria do fórum. Clódio e Milo tornaram-se os grandes especialistas nessa espécie de parlamento. Organizavam maltas rivais de capangas com propósitos políticos, e era raro o dia em que não se pegavam. Certa vez Clódio assaltou Cícero na rua, de outra feita sua gente queimou a casa de Milo, e por fim o próprio Clódio foi agarrado e morto pela malta de Milo. 52. Desconhecedor de suas façanhas, o proletariado fez de Clódio mártir, deu-lhe um funeral imponente, levou-lhe o corpo à casa do Senado e queimou o edifício como sua pira funerária. Pompeu acudiu com soldados e dispersou a multidão, e como recompensa obteve que o Senado nomeasse cônsul sem colega,
frase que Catão recomendava como melhor que a palavra ditador. Em seguida, Pompeu propôs à Assembleia, acovardada pela presença de seus soldados, diversas medidas relativas à corrupção política. Uma delas revogava o direito de um cidadão fora de Roma candidatar-se ao consulado. Em 55, uma lei de Pompeu outorgara esse direito a César. E com força militar, Pompeu imparcialmente fiscalizou o funcionamento das cortes. Milo foi julgado como assassino de Clódio. Condenado apesar da defesa de Cícero, fugiu para Marsella. Essa defesa foi muito modificada pela revisão, e assim nos chegou. Diferia tanto da realmente pronunciada, que quando Milo a leu exclamou: ó Cícero! Se de fato tivesses dito o que escreveste, eu não estaria agora comendo o excelente pescado de Marsella. Cícero foi governar a Cilícia, 51, e desempenhou-se com tal integridade e competência, que surpreendeu e ofendeu a seus amigos. Todos os elementos conservadores de Roma resignaram-se à ditadura de Pompeu, enquanto as classes pobres aguardavam, cheias de esperança, a volta de César.